Um Perfeito Cavalheiro é o terceiro livro da série Bridgerton, escrito pela magnífica autora Julia Quinn, mas na Netflix ele foi alterado para a história que vai se passar aí na quarta temporada e que vai estrear no dia 29 de janeiro. Daqui a pouco, né? Que não vai faltar muitos dias não. E esse livro, olha, se eu não me engano, ele se passa em 1815. E a história é sobre o Benedict Bridgerton, que é o segundo filho da família. Ele é bem diferente dos irmãos. E por quê? Porque ele não se sente totalmente confortável com aquelas regras rígidas da alta sociedade londrina e ele vive em busca de algo mais verdadeiro e talvez até de um grande amor. O Benedict, ele é um artista que não tem coragem de expor a sua arte, vamos dizer assim, né? Ele adora desenhar, ele adora fazer as ilustrações, mas ele nunca teve a coragem de mostrar quem realmente ele é para sua família e provavelmente ele não teria essa coragem de se apresentar, né? Apresentar esse verdadeiro eu para o mundo. Então, tudo começa em um elegante baile de máscaras, onde ele conhece uma jovem, né, garota que é misteriosa e que encanta ele. Ela é bonita, elegante, espirituosa e é diferente de todas as damas que ele já conheceu. Os dois compartilham uma noite muito mágica, cheia de conversas, cheia de conexão, mas antes que o Benedict ele descubra quem ela realmente é, essa moça ela foge assim que o relógio ele soa, que é meia-noite, deixando apenas as lembranças e aquele desejo que fica dentro dele, que é o quê? De reencontrá-la. Então eu posso dizer que a autora ela se inspirou no quê? No famoso conto clássico da Cinderela para criar essa história. E embora algumas pessoas não tenham gostado, dizendo que isso ficou algo muito clichê, genérico, eu já posso dizer que eu não achei nada disso. Porque a história, gente, só tem, podemos dizer assim, uma parte semelhante com a história da Cinderela. E o resto é totalmente diferente. E por quê? Porque envolve trechos que tem comédia, também temos trechos em que as coisas elas ficam mais intensas, mais picantes, mais quentes. Nós temos capítulos que, se você for sensível demais como eu, com certeza os seus olhos vão se encher de lágrimas, mas, continuando a falar agora sobre a história do livro, quem seria essa jovem do baile aqui, que o nosso querido Benedict não conseguiu de fato saber quem seria? Essa jovem, gente, ela é a Sophie Beckett. Ela é filha ilegítima de um conde, ou seja, ela é uma bastarda. E se você não sabe o que é uma bastarda, como que eu vou poder te explicar assim de uma forma bem rápida? Bastarda é quando um homem nobre ou da alta sociedade, ele acaba se relacionando, né, na forma assim, sexual com alguma mulher que não pertence à classe média ou alta, nem à elite, nem à parte nobre, e essa mulher engravida. Então a criança que nasce é considerada uma bastarda, porque é filha de uma mulher pobre e que não é casada com um homem da alta sociedade ou da nobreza que a engravidou. E esse é o caso da Sophie Beckett. Ela é uma bastarda. E após a morte do pai, a Sophie ela passa a viver sob a crueldade da madrasta e das meia-irmãs, sendo transformada praticamente em uma criada dentro da própria casa. Então, realmente é uma coisa assim bem parecida com Cinderela. E apesar da origem nobre, a Sophie ela é forçada a sobreviver com humildade, escondendo a sua verdadeira identidade de tudo e de todos. 2 anos depois desse baile, já não vivendo mais com a sua madrasta, a Sophie ela reencontra o Benedict, mas ele não a reconhece. Agora ela é apenas uma jovem trabalhadora tentando manter a sua dignidade em um mundo que a despreza. Mas mesmo assim, ele se sente atraído por ela e ele está dividido entre a mulher que ele procura desde aquela noite do baile, que ele chama de a mulher do vestido prateado, né? E a jovem simples que surge diante dele.
E aqui é que o grande conflito do livro começa. Por quê? Porque gira em torno das diferenças de classe social, do preconceito de época e das escolhas do coração. O Benedict, ele precisa decidir se está disposto a desafiar a sociedade por amor, enquanto a Sophie luta para não perder a sua honra e a sua identidade. E como eu disse antes, por mais que esse livro ele tenha sido inspirado no conto da Cinderela, a história é muito mais romântica, porque fala sobre essa questão de coragem, sobre a questão de pertencimento, sobre segredos e a força do amor verdadeiro. E isso vai nos mostrar que, às vezes, ser um perfeito cavalheiro, como é o nome do título do livro, significa o quê? Quebrar regras para seguir o coração. Então, o que eu posso dizer sobre o livro? Eu devo começar dizendo, gente, que o livro ele é perfeito e ele me encantou do início ao fim. Eu gostava mais de ler no período noturno, né? Quando todos da minha família aqui, né, todos de casa já estavam dormindo, aí eu me sentava lá na sala para poder ler. Eu estava sozinho, né, só eu e o livro e tal. Havia aqueles capítulos com as cenas em que os meus olhos eles percorriam tão rápido tudo que eu enxergava a cena como se fosse um filme ali passando na frente dos meus olhos e automaticamente eu começava a rir. A minha mãe no quarto, ouvindo aquilo, ela até me perguntava por que eu estava rindo. E só assim é que eu percebia que eu estava soltando as risadas sem perceber, porque lendo eu começava apenas com uma expressão de sorriso, né? E sem perceber, eu começava a soltar gargalhadas e começava a sair automaticamente. E quem percebia isso daí era minha mãe, e ela queria saber por qual motivo eu tanto ria. É claro que também tinham cenas em que eu ficava mais impressionado com algumas ações por serem mais picantes, por conta dos protagonistas estarem se envolvendo mais, porque o livro ele também tem cenas fortes nesse sentido, e eu não posso negar que são cenas maravilhosas, porque como é uma história de amor e romance, é óbvio que não poderia faltar cenas assim, senão não teria graça. Eu até deixei separadas aqui quais foram as páginas que eu mais amei do livro, porque foram páginas que me fizeram rir pelo fato de terem sido engraçadas, da mesma forma que tiveram aquelas páginas com situações mais calorosas e quentes que me impressionaram muito com a descrição de tudo, né? Porque a autora sabe escrever, descrevendo muito bem o que está acontecendo ali, e também por terem páginas com acontecimentos mais fofos e delicados. Então eu gostaria até de mencionar quais seriam essas páginas. A primeira página que eu amei foi a página 90. Essa página ela é bem divertida de acompanhar na leitura, que enquanto eu lia, parecia que eu até ouvia as vozes dos personagens. E isso me deixou impressionado. Eu até reli a página mais uma vez para ter essa mesma sensação. E foi excelente, porque de fato fica na sua cabeça e você escuta a voz dos personagens. A segunda página que vai ficar sempre guardada comigo, assim, é a página 123. Essa página também é muito divertida, porque ela já começa a mostrar uma certa intimidade nascendo entre o Benedict e a Sophie, e isso foi divertido e engraçado. Foi uma das páginas que me fez rir daquela maneira automática que eu mencionei, né, que a minha mãe queria saber por que eu estava rindo lá na sala, né. E 3 páginas que eu também gostei de acompanhar pelo fato de serem páginas mais quentes e picantes para aquela parte da história ali, que inclusive me deixou surpreso e eu não imaginava que pudesse acontecer daquela maneira, foi desde a página 134 até a página 136. Nessa parte, há acontecimentos que me fizeram notar que algo realmente já estava mudado entre os dois personagens e que as coisas só iriam crescer ainda mais entre eles. Então, foram páginas onde as coisas ficaram muito mais quentes, muito picantes. E a última página é aquela que, na minha visão, foi a cereja do bolo, porque foi aquela que trouxe o clímax para a história e que chegou a dar aquela explosão final para que tudo começasse a se desenrolar
como se fosse um carro de corrida em alta velocidade. Essa página foi qual? Foi a página 238, porque, olha, eu amei tanto, gente, que foi uma página muito fofa. Então, eu queria falar por que eu amei tanto esse livro. Eu posso dizer que o primeiro motivo por eu ter amado tanto esse livro é que foi através dele que eu pude conhecer melhor o personagem Benedict do que eu poderia conhecê-lo antes. Porque aqui, nesse livro, ele consegue se expressar mais e mostrar quem ele realmente é. Nesse livro, ele pode mostrar que ele não é apenas mais um Bridgerton naquela família. Ele é Benedict e ele não gosta de ser taxado como um rótulo e de ser apenas mais um da família. Muito pelo contrário, ele gosta de ser visto como um homem de valor e que ele tem as suas qualidades e tem os seus talentos. Foi isso que eu mais gostei nesse livro, enxergar esse lado nele. Já a personagem Sophie, o que eu mais achei lindo nela foi ver que ela não é uma mulher fácil, não. Isso porque quando ela começa a se aproximar mais do Benedict, após aceitar trabalhar para a mãe dele, como uma criada, depois aparece uma outra proposta para ela, né, que poderia ser ainda melhor. Quem lê o livro sabe do que eu estou falando. Porque envolvia algo de luxo, envolvia dinheiro e tudo mais. E mesmo assim ela mostra que ela não é uma mulher desse tipo. Ela tem caráter. Ela é uma mulher que quer respeito e é uma mulher de muitos valores. Então eu achei isso muito bonito nela. E é assim que nós podemos ver que desde o começo do livro, essa personagem ela já mostrava para todos nós ser assim. Por quê? Porque se ela não fosse uma mulher forte e que realmente já sabia desde o início que ela mesma queria lutar pela sua vida, o que ela poderia ter feito? Ela poderia muito bem, naquela noite do baile de máscaras, ter contado toda a verdade para o Benedict, dizendo quem ela era e tudo o que ela passava naquela casa onde ela vivia. Ela poderia falar sobre o seu sofrimento, tudo que ela passava com a sua madrasta, mas ela fez isso? Não. Ela preferiu ficar calada e não disse absolutamente nada. Por quê? Porque ela sabia que ela conseguiria enfrentar ainda muitas coisas sozinha. Ela se sentia capaz de superar. Ela demonstrou ser o tipo de mulher independente e que quer ser aquela que não irá atrás de alguém para protegê-la. Ela não precisou se vitimizar. E olha que eu vi um vídeo uma vez, né, onde uma pessoa que fez uma crítica desse livro, essa pessoa diz que essa personagem, ela se vitimiza muito. E eu não sei por que essa pessoa, ela disse isso a respeito dessa personagem, porque eu não acredito que a Sophie, ela se vitimiza de nada. Ela apenas demonstra como a vida dela foi tão sofrida pelo fato de nunca ter tido um pai de verdade, ou ter tido uma mãe, ou ter sido amada por alguém. Ela mostra que o quê? Que ela nunca teve uma madrasta ali que teve o carinho com ela, ela nunca teve irmãs para dar carinho para ela, e por ter crescido como uma criada, aquilo abalou muito ela. Então isso para mim não é se vitimizar, é apenas mostrar ser quem você realmente é e sem se esconder. Ela só se escondeu para uma pessoa, que foi o Benedict. Por quê? Porque naquele baile de máscaras, né, ela não queria revelar quem de fato ela fosse, porque ela ainda se sentia muito capaz de superar muitas coisas. Então, eu fiquei encantado em como o lado materno da Violet nesse livro aparece muito mais também, porque eu já sabia, né, como ela era uma mãe acolhedora e que amava os seus filhos. Mas nessa história eu pude ver como ela cria uma aliança muito mais forte com o Benedict. Então, eu posso dizer que isso me deixou ainda mais emocionado. E por quê?
Como uma mãe, ela já percebe que o seu filho está diferente, sim. E dizem que todas as mães sabem muito bem o que um filho está passando e o que ele precisa. E aqui também não foi diferente, porque ela conhece muito bem o seu segundo filho, que seria o Benedict, e ela percebe que ele precisa sim de um apoio, precisa sim de conselhos, ainda mais depois de uma conversa que ela tem com ele, e aí ele decide fazer uma certa pergunta para ela que faz com que todo aquele quebra-cabeça que ela já estava um certo tempo tentando montar ali, finalmente se completasse, todas as peças se juntassem e ela pudesse entender tudo. Então, a Violet, ela é uma mãe maravilhosa e é uma personagem magnífica nessa história. Eu adorei ver tudo que ela faz pelo seu filho aqui. O irmão do Benedict, o Colin, mesmo sendo um irmão um pouco mais jovem do que ele, né? Até que tem muita maturidade nessa história também. E por quê? Porque ele não fala mais como um garoto. Ele já sabe muito bem conversar como um homem. E é por isso que tem uma cena nesse livro aqui, em que, lendo, eu também me emocionei. Porque o Benedict percebe que o seu irmão cresceu rápido pelo fato de ter usado sábias palavras para conversar com ele. Então, não foram palavras de um moleque que ele usou naquela conversa, foram palavras de um homem de verdade. E foi ouvindo o que o Colin disse para ele que o Benedict ele conseguiu realmente voltar a enxergar o mundo da maneira como deveria. Aquela cena para mim foi magnífica e eu jamais esquecerei. Por isso, mesmo o Colin tendo aparecido poucas vezes nesse livro, por causa dessa cena, ele merecia ganhar aplausos, porque foi um personagem maravilhoso e que, por conta das suas palavras, ele conseguiu mudar a vida do seu irmão, que estava precisando muito de alguém ao seu lado em um momento como aquele, onde ele estava realmente, vamos dizer assim, na pior. Portanto, eu posso dizer que esse livro mexeu muito comigo, sim. Eu achei a história linda e se fosse para dar uma nota para ele, com certeza eu daria nota 10, porque a história é linda, é impressionante, é encantadora e você pode ver atos de amor, coragem, medo, determinação, insegurança, mas acima de tudo você pode ver o que aqui? Você pode ver lealdade, gente. E é somente assim que uma pessoa que ama prova para outra que aquilo é verdadeiro e não é uma mentira. É só dessa maneira que você pode provar a alguém que você de fato está sendo o quê? Um perfeito cavalheiro. Então, gente, realmente eu amei o livro, tô ansiosíssimo para poder assistir a 4ª temporada. Aqui na história, a Sophie, ela é loira, né? Na temporada que vai vir aí, dá para poder perceber que ela tem o cabelo escuro e que ela é japonesa. Aqui nessa história ela não é assim, né? Mas, independente de como for, eu só quero e espero que a temporada venha bem semelhante ao livro. Vamos ver se isso vai acontecer. Depois eu farei uma comparação ao que eu achei da série, né, da temporada, do Perfeito Cavalheiro aí, né, da 4ª temporada, com o livro. O que eu achei? Se foi tão boa quanto eu esperava, se mudou muita coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você é leitor e já leu esse livro, deixe nos comentários o que você acha sobre a história também, o que você mais gosta nela, o que você não gostou tanto assim. E espero que você se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!